Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso assunto, que eu queria dar um exemplo para vocês de versores e eu trouxe dois exemplozinhos aqui para a gente trabalhar, beleza? Bom, vamos lá. Determine o vetor soma em termos de versores. Beleza. Aqui a gente tem o vetor A, o B, o C e o D. Como é que a gente vai desenvolver ele em termos de versores? Primeiramente, a gente tem que decompor cada força, quer dizer, representar cada força na sua forma algébrica, certo? Através de termos do vetor unitário I e J. Ó, gente, vamos ver aqui. É simplesmente contar. Aqui no eixo X, essa força aqui vai ser decomposta em quanto? 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ser 4I positivo, porque ele está no sentido positivo do eixo X. E aqui ele vai ser positivo, porque essa componente está no sentido positivo de Y. Mais 1, 2, 3, 4J. Então, 4J. Agora vamos para o vetor B. Bom, o vetor B. Aqui no eixo X, primeiro, ele vai ser negativo, porque sua componente está no lado contrário ao sentido do eixo X. 1, 2, 3. Menos 3i. E positivo no Y, porque está a favor do sentido do eixo Y. Mais 1, 2. 2J. Agora o vetor C. Bom, no eixo X vai ser negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6i e menos J, porque está no sentido contrário ao eixo Y. Bom, 1 menos 1J. Por último, vetor D, 0 no eixo X, então vai ser 0i. E no eixo Y, 1, 2, 3, menos 3J. Agora nós vamos fazer o somatório, que vai ser a resultante. Bom, somando aqui, 4 menos 3, 1i. 1i menos 6i, menos 5i. Menos 5i mais 0i, menos 5i. Vai ficar menos 5i. No J, 4 mais 2, 6. 6 menos 1, 5. 5 menos 3, 2. Mais 2J. Bom, gente, então como é que ficaria a nossa resultante? Bom, vindo aqui, criando um eixo aqui, ele vai ter a coordenada menos 5 no eixo X, então 1, 2, 3, 4, 5, e vai ter coordenada 2 no eixo J, positivo. 1, 2. Então, vamos fazer aqui o pontilhado. O vetor resultante vai ser esse bem aqui, ó. Mais ou menos assim, tá certo? Bom, agora a gente vai para a questão 2. Uma força de 800 newtons é exercida no parafuso A, como mostra a figura. Determine as componentes vertical e horizontal dessa força em termos de vetores unitários. Beleza. Vamos aqui pegar a nossa força. A primeira coisa que a gente vai fazer é isolar ela. Aqui eu tenho meu ângulo de 90 graus. O lado que é oposto ao meu ângulo é o cateto oposto. O lado que é oposto a um ângulo de 90 é a hipotenusa e o que sobrou é o cateto adjacente. Bom, eu quero relacionar a hipotenusa, que eu já sei o valor dela, por exemplo, com a minha componente fx, que no caso é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente hipotenusa, eu vou utilizar cosseno. Cosseno de 35 graus é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 35 graus vai ser igual a cateto adjacente fx dividido pela hipotenusa, que é 800. Bom, passando esse 800 para cá, vai ficar o quê? Fx, que é igual a 800 vezes
o cosseno de 35 graus. Bom, portanto, o módulo do vetor fx vai ser igual a 655,321 newtons. E essa força ela vai ser negativa, porque ela está contra o sentido positivo do eixo x. Então, vou marcar ela bem aqui, negativa. Tá? Bom, vamos agora prosseguir para a gente descobrir o fy. Eu quero relacionar, então, o cateto oposto com hipotenusa. Então, vai ser o seno. Seno de 35 graus vai ser o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 35 graus é cateto oposto, fy, hipotenusa, 800. Portanto, o fy é igual a 800 vezes o seno de 35 graus. Fazendo essa continha, com a ajuda da calculadora científica, nós vamos achar 458,861 newtons. E essa força vai ter um sinal positivo, porque está a favor do sentido positivo do eixo y. Tá certo? Agora vamos transformar elas em vetores, porque aqui o que eu achei? Apenas o módulo, a intensidade do vetor. Agora vamos transformar em vetores. Como? Multiplicando pelos vetores unitários. Eu sei que o vetor fx, eu vou pegar ele. Como é que eu vou formar um vetor fx? Eu vou pegar o meu vetor unitário i e vou multiplicar pelo módulo do meu vetor fx. Portanto, o vetor fx vai ser igual a i vezes, quem é fx? Vou colocar aqui entre parênteses, menos 655,321. Portanto, vetor fx vai ser igual a menos 655,321i. Eu consegui transformar esse número em um vetor. Eu tirei, por exemplo, eu consegui criar um significado dimensional, um significado no espaço para esse número, no momento em que eu multiplico ele por esse vetor. Ou seja, agora eu tenho um vetor com essa intensidade, 655,321, seja lá qual for a unidade. E por quê? Porque o vetor i ele é unitário, ele vale 1. Então eu vou ter um vetor disposto no eixo x, porque o vetor unitário i ele está sobre o eixo x, orientado para a esquerda. Vamos dizer, aqui é o sentido positivo do eixo x, ele vai estar orientado para a esquerda, já que ele é negativo, certo? Vou tentar fazer a mesma análise aqui para o fy. Bom, o vetor fy vai ser o quê? J vezes o módulo do vetor fy. Fy vai ser igual a J, vetor J vezes quem é fy? 458,861. Ó, fy, vetor fy é igual a 458,861J. Certo? Esse vetor ele vai ser orientado para cima. Por quê? Porque ele tem um sinal positivo aqui. Quando não aparece nada, é positivo. E porque é um vetor unitário J. O J sempre está disposto no eixo Y. Já que ele é positivo, vai ter o mesmo sentido que o vetor Y. Se fosse negativo, ia ter sentido contrário ao vetor Y, ao eixo Y. Tá certo? Bom, gente, então a representação do meu vetor f em soma vetorial vai ser dada da seguinte forma. Vetor f é igual ao vetor fx mais o vetor fy. Certo? Isso aqui é representando a soma vetorial. É um vetor mais o outro. Só que a gente descobriu quem é fx? É isso daqui. Menos 655,321i.
Vetor FY, ele é positivo, mais 458,861 J. Bom, portanto, eu tenho um vetor F, que é decomposto na sua componente em x, Fx, que é dado por esse vetor, que tem sentido para a esquerda e módulo de 655,321 newtons, e a sua componente em y, que é orientada para cima, já que é positivo, que tem módulo 458,861 newtons. E se a gente for realmente fazer a somatório vetorial dela, vai dar um vetor assim. Olhem só, é o mesmo vetor 800 newtons. Mas ei, peraí. Antes de você fechar o vídeo, se eu tiver te ajudado em alguma coisa e você tiver gostado do meu trabalho, por favor, deixa um like. Mas se não tiver gostado, pode deixar um dislike também. Só que com uma condição, se você não tiver gostado, você pode colocar aqui embaixo nos comentários o que você não gostou. Coloca os pontos negativos do vídeo para a gente poder melhorar os vídeos, trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Também se inscreva no canal para vocês não perderem nenhum dos nossos vídeos que iremos fazer. Também compartilhe nas redes sociais, no Facebook, Instagram ou qualquer que seja, beleza? Vamos divulgar o conhecimento pro pessoal, galera. Falou!